Existe vida em Marte? Provavelmente não. E existe vida na próxima eleição brasileira? Tanto Lula quanto Bolsonaro estão desgastados junto às suas bases eleitorais. Existem sim milhões, talvez dezenas de milhões de votos que podem cair no colo de outro candidato. Mas quem seria esse tal o outro? O tal da terceira via? Veremos o nome dele surgir hoje num cenário além da imaginação. Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez. E o nosso tema é da maior importância, porque você hoje, que nos assiste, vai ter a convicção do que pensamos nós quatro sobre a possibilidade de terceira via. E aqui nós não concordamos sobre esse tema. Eu não tenho a menor dúvida que nós vamos ter discordâncias. E todos nós vamos emitir as nossas opiniões, e você também. Basta você escrever o que você pensa, e a Patrícia publica para que os nossos outros espectadores, as nossas outras internautas, também tomem conhecimento. A verdade é uma só. Há quem diga que o trem da terceira via está chegando, que a terceira via pode vir forte com A, B, C, D, E ou F, mas o que, na verdade, também é praticamente e quase que um carimbo definitivo, é que o povo pensa em Lula e pensa em Bolsonaro. Será que essa ideia está errada? E eu vou começar com o Roberto Vitaliano. Roberto Vitaliano, o nosso internauta já perguntou: será Moro a terceira via? Será Adonai? Será Jesus? Será Maomé? Eu acho que a terceira via foi realmente o Bolsonaro, né? Isso aí é tranquilo. Ele foi aquela via completamente que era desviada, mas que se encaixou no momento certo, no momento histórico adequado, correspondeu aos anseios da população. Esse mesmo sentimento, o sentimento que elegeu o Bolsonaro, foi o sentimento majoritário que levou as pessoas às ruas nos dias 7 de setembro. Esse sentimento, ele ele foi desencadeado, foi startado, né, possivelmente pela Lava Jato. E o nome da Lava Jato é o Moro, não é? Sem dúvida nenhuma. Né? O fato das condenações dele terem sido anuladas, sob o ponto de vista jurídico, pode ter algum tipo de amparo, né? Pode ser que realmente ele tenha conduzido o processo de uma forma inadequada. Agora, sob o ponto de vista da grande população, dos grandes eleitores que elegeram Bolsonaro, essa reforma das decisões dele foram reformas profundamente injustas, contrárias aos interesses da população, imorais até. Então, eu acho que o Moro ele tem realmente uma marca forte no que se pode agora, nesse momento, já que o Bolsonaro passou a ser governo e, portanto, deixa de ser a terceira via. A oposição, o candidato mais forte é o Lula. Então, está entre eles dois, está dividido e tal. E o que a gente observa é que a mídia, em geral, coloca o Mandetta como candidato, coloca o Pacheco como candidato, coloca o Dória como candidato, coloca o cara lá do Rio Grande do Sul como candidato, coloca o Ciro Gomes como candidato, e eles são badalados diariamente pela grande imprensa, enfim. E, no entanto, todas as vezes que são feitas pesquisas, o Moro aparece na frente deles. O Moro realmente teve uma situação em matéria de posicionamento na preferência popular bem melhor do que tem agora. Quando ele saiu do governo Bolsonaro, ele foi escarrado, foi cuspido, foi, enfim, escalavrado, bombardearam o cara de todos os jeitos. Era para ele cair numa descendência sem fim. No entanto, isso não aconteceu. Ele perdeu um percentual razoável da preferência que a população tinha nele, mas continuou na frente de todos os demais postulantes à candidatura de presidente da República. Então, eu acho que o Moro realmente, nesse momento, ele consegue ser realmente aquilo que as pessoas chamam de terceira via. E a gente observa o seguinte: o candidato, eu não vejo ninguém somar com o Dória, não vejo ninguém somar com o Ciro Gomes, não vejo ninguém somar com o Mandetta, você só vê reportagens a respeito deles e o que eles falam. Pois bem, o Moro já está
passando, já está puxando pessoas que podem ter um determinado significado. Por exemplo, o general Santos Cruz se filiou ao Podemos, que é o partido do Moro, né? Dizem que o Mandetta também já há uma negociação de ser possivelmente o candidato a vice. Esses elementos, né, separados e tal, vindos de fontes diferentes, né, agregando ao nome do Moro, eu acho que isso é um sinal de que realmente a candidatura dele vai encorpar. Eu não sei se vai chegar ao ponto de colocar ele no segundo turno. Na tua avaliação, terceira via vai ocorrer? Não vai ocorrer? Ciro Gomes vai continuar latindo aos ventos, tentando morder o Lula e parece que não consegue? O Lula vai continuar com as conversinhas dele? O Bolsonaro vai continuar dando de ombros para certos setores da nação? O Moro vem aí, não vem aí? Qual é a tua avaliação, Gabriel? Claro que no momento ainda é tudo muito impreciso, né? Eu acho que os próprios políticos ainda estão medindo a temperatura de tudo que está acontecendo, mas eu já venho dizendo que, para mim, quem vai sair vitorioso na próxima eleição vai ser essa terceira via, que eu acredito que está se buscando o nome mais forte para compor essa terceira via. O Moro tem chance? A meu ver, tem chance sim. Eu não sou da ala bolsonarista que veio da Lava Jato, né? Eu acompanho o professor Olavo de Carvalho desde 2005, então muito antes de 2004, muito antes de Lava Jato, eu já vinha numa corrente contrária, o Bolsonaro também. Nunca fui fã do Sérgio Moro, nunca fui fã dele, mas na situação atual que a gente está vendo, eu seria uma pessoa que eu votaria no Moro. Para mim, o problema do Moro ser essa terceira via vencedora, no caso, é o fato dele ter uma rejeição muito grande do eleitorado petista, que ainda é considerável, e também ele ter conseguido uma rejeição muito grande por parte do bolsonarista mesmo, né? Que considera ele um traidor do Bolsonaro, né? Bom, o que eu vejo é o seguinte, o Roberto falou bem aí, né, que o Bolsonaro foi a terceira via, né? Realmente ele foi um cara de fora e ele ganhou a eleição por causa disso, porque eu acho que a população brasileira queria um cara, um doido, entendeu? Alguém que metesse o pé na porta contra o sistema político que vigorava no Brasil, né? E muita gente acreditou que o Bolsonaro seria esse cara maluco que ia vir de fora do sistema e combater a corrupção, e combater o socialismo, e combater a ideologia de gênero, a ideologia esquerdista, né? E depois desse tempo todo, eu acho que a conclusão que eu, pelo menos, que votei no Bolsonaro chego, é que eu votei num personagem que não é um homem real. Eu votei num personagem, eu votei num cara que se apresentava como um antissocialista contra o Bolsa Família, e agora a gente tem um governo que está ampliando o assistencialismo, um cara que se dizia contra o feminismo, que batia a boca com Maria do Rosário, e a gente tem agora o governo aprovando mais leis feministas do que qualquer governo petista aprovou, né? Então, acho que a gente votou num personagem, em alguém que criou um personagem para vestir a roupa certa naquele momento da eleição, e ganhou a eleição por causa disso, mas e agora? E se for verdade mesmo, que a gente tem refletido aqui, que tudo isso, todo esse afrouxamento também do Bolsonaro foi por conta dos filhos dele, né? Isso é uma coisa imperdoável, imperdoável. O Brasil teve uma chance, digamos assim, os conservadores no Brasil tiveram uma chance ímpar colocando Jair Bolsonaro no poder, e se tudo foi jogado fora por causa de questões ligadas ao Flávio, isso é uma coisa imperdoável, né? E parece que né? Parece que é. Eu já comentei aqui, uma vez eu participava de um grupo fechado, né, onde tinha alguns juristas, tinha um promotor de justiça de Rondônia, de Roraima, aliás, que andava com segurança armado, e ele era do GAP, né, do grupo do Ministério Público de Combate à Corrupção, né, e na época da eleição teve uma briga muito ferrenha, porque ele disse que teve acesso aos documentos do Ministério Público relativos ao Flávio, e que ele era culpado sim, e o resto do pessoal bolsonarista batendo nele. Foi uma brigaiada para
para mais de mês, né? E hoje eu acho que esse cara tinha razão, entendeu? No que ele estava dizendo. Então isso é uma coisa muito grave, muito séria, entendeu? Não tem como continuar apoiando a candidatura Bolsonaro depois dessa. E assim como eu vejo que o Bolsonaro ainda tem um apoio muito forte, mas eu vejo que cada dia que passa esse apoio vem se esvaziando, entendeu? E esse eleitor desiludido com o Bolsonaro vai votar em quem? Essa é a questão. Essa é a questão. Então, assim, eu venho dizendo há um tempo que, para mim, o vencedor da próxima eleição vai ser um cara da terceira via, um cara bem visto pelo sistema, né? Um cara que, você veja, né? Que aceite a nova conjuntura que o sistema vem colocando, que é essa do semipresidencialismo. Já abriram isso, né? Você gosta disso? Falou em Lisboa. Você gosta disso? Não, isso é terrível. Isso é anticonstitucional, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha, isso é anticonstitucional. Isso é uma cartada para o povo brasileiro perder mais voz, entendeu? Para o sistema se manter no poder e ditar o poder do jeito que eles querem. Só que o que eu estou dizendo é o seguinte: eles têm as urnas eletrônicas nas mãos. Aquilo que o Bolsonaro, o deputado Jair Bolsonaro, sempre criticou, que foi as urnas eletrônicas, misteriosamente, depois da reunião com Temer, ele passou a confiar totalmente nas urnas eletrônicas, né? Quer que eu leve um negócio desse a sério, né? Então, eles têm as urnas eletrônicas nas mãos. Então, o que eu estou dizendo é isso. Para mim, o candidato vencedor vai ser um cara aí da terceira via. Não sei se o Moro é esse cara. Para mim, eles estão testando se o Moro pode ser isso. Mas me fala uma coisa, antes de você terminar. Não tinha urna eletrônica quando o Bolsonaro foi eleito? Sim, sim. E aí? Então, aí você tem todas as teorias, né, que dizem que ele teria sido eleito no primeiro turno, que você teve uma votação dele muito maior, que era impossível. Também, o Aécio teria sido eleito também. Mesma coisa. Duas situações. Aécio também foi estranho. Mas a urna eletrônica... Eu tenho muita dificuldade de acreditar nesse negócio, cara. De quê? Francamente falando... Eu acho que o cara... Não, eu acho que o cara, quando tem voto, ele ganha. Eu acho que quando ele tem muito voto e não dá mais para falsificar, ele ganha. Mas se for uma margem ali não muito ampla, eu acho que a urna eletrônica consegue mexer em algumas coisas sim. Entendeu? Mas o fato é o seguinte, o candidato Bolsonaro sempre criticou, e agora mudou. Eu vi agora uma notícia, acho que foi dia 22, foi há poucos dias atrás, que na primeira avaliação da urna, o Exército já disse que não vai participar por não considerar a urna confiável, né? Eu não sei se alguém leu essa notícia com mais precisão. Então isso já vai contra a narrativa do Bolsonaro, que dizia que a urna era confiável se o Exército participar do pleito. O primeiro teste da urna, o Exército atirou o corpo fora, falou que não vai participar. Então você tem aí toda uma problemática. Para mim, assim, resumindo tudo, para fechar minha fala, o que eu estou assistindo é o seguinte: cada vez mais o povo perdendo voz, né? E essa arquitetura do semipresidencialismo é isso, e o próximo candidato que vai ser eleito vai ser um candidato que feche com esse novo sistema semipresidencialista que o sistema, quem manda no Brasil, está querendo implementar. Na minha avaliação, o Moro é o maior adversário do STF. O Bolsonaro está composto, o Lula indicou todos os ministros, os outros não têm chance nenhuma, e o Moro é o único adversário que o STF terá pela frente, caso efetivamente ele venha a vencer essa eleição. Porque ele é advogado, ele é juiz, ele conhece o que foi feito de certo e de errado, ele conhece a Constituição melhor do que qualquer outro, melhor do que o Bolsonaro, melhor do que o Lula, ele foi ministro da Justiça, e certamente a queda de braço maior que eu vejo, em termos de presidente da República com o Supremo Tribunal Federal, caso isso venha a acontecer, é a do Moro. Agora, por outro lado também, o que eu entendo é que o Jair Bolsonaro, se ele diz que não pode governar agora, eu não vejo como ele vai governar depois. É a mesma coisa. E o Lula, nós já sabemos do que se trata por aqui. Então vamos ouvir o Léo Fiade. Eu só sinto muito, meu querido Gabriel,
e um dia, se você quiser, eu te conto pessoalmente, ou aqui no ar também posso contar. O Olavo de Carvalho não é guru de coisa nenhuma, cara. Olavo de Carvalho, né, ainda bem. Então vamos lá. Então vou parar por aqui. Guru, vai lá, Léo. Ele teve uma influência importante na minha vida por volta de 2005, quando eu estava cursando o curso de História. O trabalho dele a respeito de Gramsci, o trabalho dele ele tem alguns trabalhos interessantes que eu bebi nessa fonte, mas eu estou muito longe de achar que ele seja guru de qualquer coisa. Olha só, maravilha. Você é um professor de História respeitado, e eu vou te dizer uma frase que eu li dele, e como eu não acreditei, eu liguei para ele. Isso tem uns 2 ou 3 meses. Uhum. Ele disse que a Inquisição foi maravilhosa porque trouxe o contraditório para o direito. Eu não sei se ele está brincando, se ele está querendo enganar os otários, se ele pensa que os outros são idiotas ou se ele é um idiota. Eu acho que ele pensa que os outros são idiotas, porque... Mas o idiota é ele. Ele é que é o idiota. Vamos lá, Léo. Frases desse teor defendendo a Igreja Católica que ele usa são... Não, ele pode defender a Igreja Católica, mas ele não venha com conversa fiada para cima de quem conhece o problema, porque não vai dar pé. Vamos lá, meu querido Leonardo Fiade. Essa questão da terceira via, né? Eu não gosto muito desse nome, mas é um nome que mais ou menos está consagrado, né? Quem não é o nem, né? Não é o Lula nem é o Bolsonaro. Tem um processo, né, de lançamento de candidatos, né, de medição da temperatura, como o Gabriel falou, e de uma possível consolidação de uma terceira via, né? Me parece que realmente, até agora, dentre os nomes que foram postos, o Moro é o candidato mais forte. E o Moro já é conhecido. Não há ninguém no Brasil, né, que não saiba quem é Sérgio Moro. Isso é uma vantagem, porque você pode pegar até, por exemplo, o Eduardo Leite, né, que é o governador de um estado importante, né, que é o Rio Grande do Sul. Mas que duvido que nos rincões aí alguém saiba. Muita gente não vai saber quem é o Eduardo Leite. E eu acho que a vantagem dele está associado a isso, ao combate à corrupção. Eu acho que a grande maioria da população não vai ligar para esse... Quer dizer, o STF anulou condenações do Moro, disse que o Moro era suspeito. Eu acho que a grande maioria da população não está nem aí para isso, ainda mais porque, enfim... É difícil de qualquer maneira confiar no STF, no atual STF, para qualquer coisa, né? Vai depender muito dos apoios que ele conseguir angariar. A gente sabe que tem uma conversa que vem sendo travada já há algum tempo, dele com o pessoal do Novo, talvez com o pessoal do DEM. Eu acho que o Moro vai tentar, né? Não sei se ele vai conseguir trazer para junto dele aquela turma que estava cuidando da pré-candidatura do Luciano Huck, que saiu, que tem um pessoal muito bom ali, tem o Pércio Arida, né, na economia, tem o Paulo Artung, que foi governador do Rio Grande do Espírito Santo, e um bom governador, um cara que conseguiu ajustar as finanças do Espírito Santo, né, e é um cara ligado em política com o que é de melhor, conhece o métier, conhece as pessoas que trabalham. Aparentemente, se houver uma segunda via, né, a gente, claro, não descarta a força do Lula, que eu acho que o Lula hoje vive muito mais de uma memória afetiva, econômica, né? Poxa, mas no tempo do Lula, né? Isso muito mais até para classes mais baixas, né? Acho que a classe média, fora a classe média e a classe mais alta universitária, de esquerda mesmo, que é um percentual que é considerável, mas não é tão grande, que aí é esquerda mesmo e vota no Lula e tal, o grosso da classe média desconfia do Lula, né? Conhece, né? Sabe do que foi feito, conhece, não restringe o Lula ao primeiro mandato, sabe que depois veio a Dilma, sabe que depois veio a derrocada completa econômica do país, fora a questão de corrupção, etc. Então, essa classe média, eu acho que saiu do Lula. E a classe média que também, eu acho que é a que vai, que fora exatamente os bolsonaristas mais renhidos, o pessoal, até um pedaço do pessoal do Olavo, olavista e tal, que vai ficar com o Bolsonaro até o fim, né, achando que o Bolsonaro continua a ser um símbolo anticorrupção,
ou um símbolo da moralidade em outros campos, né, da vida brasileira, ou um símbolo de liberalismo econômico, que chega até a ser curioso. Quer dizer, isso eu acho que caiu, né? Algumas pessoas vão continuar levando, mas eu acho que essa simbologia caiu, como você estava dizendo aí, né, que virou um presidente para os filhos, e virou um presidente que, no final, compôs mal, né? Porque, quer dizer, compôs, mas não compôs de uma maneira assim, olha, eu tenho um plano aqui, que eu quero passar isso, então eu vou dar uns cargos aqui e ali, mas eu tenho uma linha que eu vou seguir. Não. Primeiro falou que não vai compor nada e depois foi composto, né? Mais ou menos à força, virou refém. E hoje, de que vive o Bolsonaro, né? Você vê esse final de mandato já quase melancólico, vive de tentar o quê? Adiar precatório para ampliar um programa social, para tentar a reeleição e exatamente para disputar com Lula aquele eleitor, né, mais pobre. Quer dizer, o Bolsonaro tenta mudar até a base eleitoral dele, de alguma forma. Então é isso, eu acho que desses insatisfeitos que votaram no Bolsonaro, eu acho que tem muita gente que vai com o Moro e que iria talvez até com outro nome da terceira via. E o Moro, eu acho que perto do Lula e do Bolsonaro, ele tem um campo maior para expandir, porque ele pode expandir para essa massa com esse discurso anticorrupção, e ele já começou a fazer isso também naquele primeiro discurso dele, de falar de combate à pobreza, né, de falar em ampliação de programa social. Então ele também está querendo morder um pedaço desse eleitorado, e de resto passar a ser o símbolo dessas pautas que foram ficando para trás no governo Bolsonaro. Eu acho que é por aí que ele vai mais ou menos atuando e tirando ali os votos de um e os votos de outro. Acho que o Ciro Gomes, por exemplo, a candidatura dele, que já tinha uma margem reduzida de manobra, porque ele também apanha de lá e apanha de cá, eu acho que com o Moro a margem dele ficou menor ainda. Não sei nem se a candidatura dele vai até o final, porque se ele continuar com as pesquisas indicando pouca gente votando nele, né, com a baixa popularidade nas pesquisas, pode ser que o próprio partido dele, em algum momento, queira rifá-lo para fazer um acordo maior com o PT. Então, isso aí vai mudando, né? E eu acho que uma coisa que pode fazer uma diferença nessa composição de terceira via, e que aí a gente tem que esperar, né? Tem que esperar sair o resultado das prévias do PSDB, tem que ver se quem ganhar no PSDB vai compor com o Moro, e quem perder também vai tentar uma outra via, porque eu acho que o grande perigo para uma terceira via seriam todas essa turma de centro-direita, centro-esquerda, que comporia essa terceira via, pulverizarem, né? A pulverização favorece, não há a menor dúvida, o Lula e o Bolsonaro. Mas se conseguirem compor, e até, por exemplo, o Eduardo Leite era um cara que fala, olha, eu abro mão da reeleição, se eu for o candidato dessa terceira via. Não sei se o Moro é capaz de falar a mesma coisa, mas um candidato dessa terceira via, que desde já abrisse mão da reeleição, facilitaria essa composição, né? Eu sei que muitos vão falar assim, mas todo mundo abre mão da reeleição, mas na hora H o cara, na hora ele muda, né? É verdade, só com o Serra, né? O Dória prometeu ficar, não ficou, acontece, o próprio Bolsonaro, mas tem gente que já cumpriu, né? O próprio Eduardo Leite já cumpriu, e 2 vezes, já cumpriu em Pelotas, quando ele foi prefeito municipal e falou que não ia se candidatar à reeleição e não se recandidatou, né? E agora de novo com o governo do Rio Grande do Sul, e pode ser que o Moro faça isso também. Então talvez seja uma forma de alinhavar essa turma que realmente quer fazer uma proposição diferente para o país. Vamos ver o que acontece. Antes de passar a palavra ao Roberto Vitaliano, eu vou dizer o seguinte: sem dúvida nenhuma que a demissão do Moro do Ministério da Justiça tem muita circunstância que nós não conhecemos, muita coisa incógnita. Tem alguém que duvide disso? Aí, de vocês três? Ou vocês acham que a gente conhece? Não, Ronaldo, você acha que a gente conhece tudo? Eu acho que não, a gente não pode conhecer alguns detalhes, mas assim, o caso é bem... Não é o que veio à tona não necessariamente é a verdade. Mas acho que ficou na minha claro. avaliação. Isso é uma avaliação pessoal minha.
O Bolsonaro queria mudar o cara da não, isso é muito pequeno. Agora não queria mudar. Isso é muito pouco. O importante é porquê. É o porquê. Não é o que o cara queria fazer. É por que ele queria fazer. Então, eu vou chegar lá agora e vou passar a palavra ao Vitaliano. O debate entre eles vai ser sensacional. E talvez decida a eleição. É isso que eu queria dizer. Porque se há coisa escondida, para o Moro se sobressair e eliminar aquela circunstância que o Roberto Vitaliano colocou com muita clareza, que ele foi defenestrado, foi escarrado, foi tudo isso, aquilo, outro, na hora que ele, como candidato, num debate com o seu desafeto maior, colocar para fora coisas que a população não sabe e que possam eventualmente colocar o Bolsonaro nas cordas, é capaz dele dar uma avançada que ninguém eventualmente poderá segurar. Essa é a minha opinião. Fala, meu querido Roberto Vitaliano, eu pergunto a você o que você pensa da candidatura do Ciro Gomes, o que você pensa da candidatura do Cabo Daciolo, o que você pensa da candidatura do Dançarino, do Dória, o que você pensa da candidatura do Lula e o que você pensa da candidatura do Bolsonaro e do Moro? O Ciro Gomes, sem dúvida nenhuma, é um dos caras mais inteligentes que o país tem. Ele é muito bem preparado, ele sabe das coisas, ele é bem informado, ele tem uma facilidade de se comunicar, de se expressar, de passar o pensamento dele. Perfeita. Praticamente é difícil você encontrar alguém. Aliás, o Mandetta também tem essa característica. O fato é que ele é desequilibrado, né? Ele se deixa tomar pela emoção, ele se queima. O Ciro, eu não sei se foi na primeira vez que ele foi candidato ou na segunda, ele estava disparado na frente, mas ele teve 3 ou 4 manifestações em relação a Patrícia Pilar, na época que era a mulher dele. Eu acho que em relação também a uma pessoa que conduzia um programa de rádio modesto lá no Norte ou no Nordeste. Enfim, algumas coisas que... Agora, por exemplo, ele tem manifestações contra os cristãos, assim, quer dizer, que um político que vive num país em que a maioria da população é cristã tem que ter cuidado quando fala a respeito dos cristãos. Então, eu acho que o Ciro ele serve para desgastar principalmente o Lula, né? Ele tem algumas expressões a respeito do Lula que os outros candidatos vão usar certamente sem incorrer no desgaste eventual de estar falando algumas coisas negativas do Lula. O Dória não corresponde ao sentimento do povo brasileiro, né? Aquela necessidade dele aparecer, os cuidados pessoais dele são excessivos, né? Eu nem critico ele sob o ponto de vista pessoal, sob o ponto de vista existencial. O cara querer andar com calcinha apertada, fazer as unhas, botar brinquinho. Aliás, eu não acho que ele não coloca brinquinho, entendeu? Que é uma coisa que na minha geração não era normal. Hoje é uma coisa perfeitamente aceitável. Muita gente boa aí usa brinquinho. Mas se for candidato, eu acho que a figura do Dória não passa muito bem. O rapaz do Rio Grande do Sul, que eu acho que tem um discurso razoável, simpático e tal, me parece que tem uma história administrativa positiva em relação à prefeitura que ele exerceu e também em relação ao governo do Rio Grande do Sul, que ele acertou as contas e tal, mas eu acho que também não cala fundo no sentimento médio do brasileiro. Tem também o Pacheco, né, que eu não sei qual é a pretensão dele de ser candidato, né, eu acho que não tem a mínima possibilidade, apesar também de ser um cara muito bem preparado, um cara que sabe colocar as palavras de maneira adequada, né? O Lula é a força eleitoral indiscutível, né? Mas está chamuscado. Eu acho que vai ser difícil ele se eleger, mas ele indiscutivelmente é uma força eleitoral e não é impossível que ele seja eleito. O Bolsonaro, falando do Bolsonaro, eu vou falar do Moro. O que aconteceu na minha opinião, né? Primeiro, eu imagino que o Bolsonaro primeiro chamou o Moro para ser ministro quando não deveria fazê-lo, porque naquele momento em que ele chamou,
o Bolsonaro, o Moro seria indispensável, quer dizer, não seria possível de ser demitido, né? Durante o governo do Bolsonaro, aquilo que o Ronaldo falou, o Bolsonaro nunca assumiu o governo do Bolsonaro, o Moro, perdão, nunca assumiu o governo do Bolsonaro. O episódio, por exemplo, da facada do Bolsonaro, as manifestações, não é? Que Moro nunca tomou uma posição muito, muito firme a favor do Bolsonaro. Agora, o Bolsonaro é um candidato forte, o Bolsonaro pode. Eu hoje ainda não voto no Bolsonaro, não, até porque, que é a minha profissão, sob o ponto de vista jurídico, eu sempre achei o Moro um candidato, um juiz muito fraco. Nunca achei que processualmente ele fez várias besteiras, o que permitiu realmente a anulação do processo. O processo tem que ser tratado com cuidado. Não adianta você querer colocar a carroça na frente dos burros, porque lá na frente deu margem à anulação de praticamente todos os processos contra o Lula. Então, eu vejo isso. O Bolsonaro, eu acho que hoje ainda é um grande candidato. Eu não acho que ele podia se esperar que ele fizesse, enfim, muita coisa, né? Por exemplo, o problema dos precatórios, né? Que o Léo falou. Os precatórios eram de 40 bilhões. De repente, de um ano para o outro, o Supremo resolveu mandar pagar precatório do Fernando Henrique, dos 2 governos do Lula, do governo e meio da Dilma, do governo do Temer, jogou tudo no... Isso aí que é o semipresidencialismo, de fato. Na Constituição, inadmissível, mas de fato está existindo um semipresidencialismo. Quando o presidente nomeia o cara para a Polícia Federal e o ministro do Supremo desnomeia, isso é semipresidencialismo. Quando o Alexandre de Moraes prende... Roberto, desculpa te interromper, isso não é semipresidencialismo, não. Isso é despotismo contra o presidencialismo, na minha opinião. Tudo bem, mas para entender sob o ponto de vista prático, o que é o semipresidencialismo? É um presidente que não tem o poder que deveria ter. O que é o presidente? O presidente é um rei num regime republicano. O que é república? É o mandato de 4 em 4 anos, de 8 em 8 anos. O George Washington não quis ser rei, né, nos Estados Unidos. Ele quis ser presidente. Isso é invenção dos americanos, o presidencialismo. Então, ele não quis ser rei, ele quis ser presidente. Agora, ele é um presidente, durante os 4 anos, é como um rei. Isso é que é presidencialismo, que é diferente do parlamentarismo, em que o presidente representa a nação, o Estado, e o primeiro-ministro é o gerente da empresa, é o cara que administra, é o cara que resolve. No presidencialismo, não, ele representa e administra. Ele é um reizinho. O que eles fizeram? Acabaram com esse poder do presidente, através das decisões do Supremo, através também da atuação do parlamento, principalmente no período anterior, né? Enfim, isso é um semipresidencialismo. Roberto, você não acha que eles acabaram com o presidencialismo porque o presidente atual tem muita dificuldade e tem que compor com esses caras e não abre a boca para contestá-los? Ronaldo, tem que compor, não tem jeito. Ele tem que compor. Só que ele não pode falar certas coisas e passar do limite. O que eu acho que o que acontece com o Bolsonaro é que se ele fala, cria uma expectativa e a expectativa não acontece. O Roberto Jefferson, por exemplo, disse que se ele fosse presidente, e eu subscrevo isso, mandou não nomear, eu nomeio o cara, e aí vamos ver o que vai acontecer. Como é que é a expressão que ordem ilegal não se cumpre. Eu entendo também que o Supremo está um pouquinho acima dos outros poderes. Isso faz parte do sistema de equilíbrio de poderes. Por quê? Porque ele é que dirime os conflitos entre eles, né? Então ele está um pouquinho acima. Agora, ele tem que ser muito cuidadoso. O Supremo não pode perder a legitimidade. Ele não pode afrontar o sistema jurídico, né, constitucional, infraconstitucional, do jeito que está fazendo. As atuações do Alexandre de Moraes são violentas. O cara estava dizendo outro dia que, durante o regime militar, o Pasquim fazia oposição ao regime militar. Evidente, uma oposição inteligente, gozava o general, gozava, o cara dizia que o cara mandou prender as obras de cubismo, porque se referia a Cuba, né? E que as obras de Marx não eram apreendidas porque falava do capital. Enfim, quer dizer, era esse tipo de gozação, procurava ridicularizar. E o Pasquim nunca saiu, deixou de sair.
Hoje o cara manda prender um deputado. O deputado fala besteira, tudo bem, processa o cara. Então, mandou prender. E pior ainda, né? Eu estava escutando agora um discurso do Girão, ele dizendo que agora tem os deputados zumbi, que é o deputado que não pode pensar. O cara está proibido de dar entrevista. O Alexandre de Moraes proibiu o deputado de dar entrevista. Isso, para mim, é semipresidencialismo na prática. Ou seja, é cortar o poder do presidente, principalmente, e até dos outros poderes. Eu acho que isso vai ter que ter uma arrumação aí de alguma maneira. O Vitagliano já falou muito bem, concordo com a observação dele a respeito do Ciro Gomes. Ciro Gomes não tem chance, né? Vai desgastar ali o Lula. Ganhe quem ganhar, o sistema político já está traçado. A gente vai viver nesse tipo de semi-socialismo que você vê, se até o governo Bolsonaro está tendo que pagar tributo para a esquerda em todas as áreas, na área econômica, na área cultural, na área de educação, e está aí o Enem para provar, né? O Enem desse ano não foi nenhum centímetro menos esquerdista do que todos os Enems da história do Brasil. E o ministro da Educação, ele se justifica dizendo, não, se a gente fizesse alguma coisa, iam acusar a gente de intervenção, de interferir no Enem. O governo Bolsonaro é totalmente pautado pela esquerda. Independente de quem ganhar a eleição, vai ser pautado pela esquerda. Esse é o problema. Por quê? Porque a esquerda já criou a tal da hegemonia cultural. Esse é o ponto, entendeu? Então, esse ponto da hegemonia cultural, que o Olavo de Carvalho bateu muito em relação ao Gramsci, para mim é a grande contribuição dele, a contribuição fundamental, e o resto das besteiras que ele fala eu realmente não dou a mínima, entendeu? Até porque uma coisa que eu acho que faz muita falta no Brasil é essa questão do conhecimento. O que adianta você eleger o Bolsonaro? O Bolsonaro, obviamente, não é uma pessoa estudada, não é uma pessoa que tem leitura, né? Você pega aqueles deputados todos lá que foram eleitos junto com o Bolsonaro. Algum deles tem estudo? Daniel Silveira tem estudo? Carla Zambelli tem estudo? Não tem. Então é muito difícil você querer mudar uma situação política complexa como a que a gente está vivendo com pessoas que não têm consciência do que está acontecendo, né? Então, por exemplo, a questão que você falou da Inquisição. Eu sou uma pessoa que eu costumo estudar. Por exemplo, é difícil você ver gente que lê livros como esse aqui, ó, que eu tenho aqui só para, né, os cristãos novos, os jesuítas e a Inquisição. Quem é que tem isso na prateleira? A gente está se dedicando demais a essa questão política, quem vai vencer a próxima eleição, mas o negócio é o seguinte, o quadro já está traçado. E, na minha opinião, o quadro traçado é esse socialismo estilo globalista da ONU, né? Quais são as últimas notícias que você vê no Brasil? O STF aprovou a tal da renda mínima universal, não sei se vocês acompanharam isso, né? Que foi um projeto de lei lá da época petista, e o STF mandou o governo implementar a partir do ano que vem a renda básica universal. Ou seja, o governo tem que dar um jeito de dar dinheiro para moradia, educação e alimentação para todo brasileiro. O nome disso é socialismo. Isso aí está onde? Está na Agenda 30 da ONU. Então você vê, a gente botou o Bolsonaro lá na esperança de que isso representasse alguma resistência a esses planos globalistas e tudo mais. E o governo não conseguiu resistir em nada, em nenhum ponto. Né? Nenhum ponto. Mas, Gabriel, escuta aqui. Uma das coisas fundamentais é a gente entender o que está acontecendo. Sim. No primeiro mês de presidência da República, do Bolsonaro, o Léo Fiade e o Roberto Vitaliano são testemunhas. Eu disse no meu programa de rádio, na Rádio Manchete e também depois na Rádio Metropolitana, perdão, na Rádio Manchete já tinha acabado, na Rádio Metropolitana, que ele tinha trocado governar o Brasil para cuidar dos filhos dele. Vocês lembram disso? Fiade e Vitaliano ou não lembram? Lembro. Então, cara, ele não resistiu porque ele fez uma opção que não é essa que a gente precisa. E eu digo mais, dentro disso que a gente está falando, eu não me recordo em toda a história do Brasil republicano de um governo tão fraco quanto esse. De um governo totalmente desarticulado, totalmente sem condição de implementar programa nenhum,
sendo totalmente pautado pelo que o outro lado manda fazer. Eu não me recordo. Governo Collor não foi assim, falando assim dos governos que sofreram impeachment, o governo Nem Collor, o da Dilma foi o governo assim. Jânio Quadros, pode pegar o Jânio Quadros ele fez uma série de coisas, o governo Bolsonaro assim não faz nada. E aí o que eu falei, como você colocou também, se isso tudo foi por causa dos filhos, é imperdoável, porque a gente perdeu uma chance única, né? E agora a gente está debatendo aqui quem vai votar no ano que vem. É Moro, é Pacheco, é o que sobrou para a gente, é o que sobrou. E a gente está aqui nesse quadro de ir para o menos pior, né? E o menos pior, de qualquer jeito, é uma opção ruim, ao meu ver, né? Porque, para mim, as grandes lideranças políticas do Brasil já fecharam a questão do semipresidencialismo, que foi além de uma oposição ao governo Bolsonaro. Esse programa pode ter começado como uma forma de impedir que o Bolsonaro governasse, efetivamente, mas isso já transcendeu o Bolsonaro. E eu acho que as grandes lideranças políticas já estão fechando esse plano, né? Eu acho que as movimentações que a gente está vendo de fusões de partidos políticos, como o Democrata, fundindo com o PSL e tudo mais, já são articulações nesse sentido, entendeu? Então, assim, é uma situação assim, muito difícil a que nós nos encontramos, entendeu? Politicamente, eu não vejo a solução para os problemas do Brasil politicamente. Nós precisamos de uma renovação no âmbito da cultura, né, de tirar essa hegemonia esquerdista das escolas, dos meios de comunicação, de tudo isso, né? Assim, o que adianta você votar no Bolsonaro? Olha, se desde a década de 80 a criancinha liga a televisão e vê a Xuxa rebolando de maiô às 9 horas da manhã, vendo a chamada de programa com as paquitas rebolando de fio dental, no que isso vai dar? O que adianta você trocar o político? Os políticos da época estavam de terno e gravata, muito bem alinhados, e nenhum deles falava de sexo. Mas as transformações vão acontecendo no âmbito da cultura, que é o âmbito que a direita sempre ignorou e continua ignorando. Então pode botar Bolsonaro lá, pode botar Zambelli, pode botar Bia Kicis, pode botar Daniel Silveira. O que acontece é isso, um bando de despreparado que não consegue fazer nada. O Gabriel pintou um cenário que eu queria não discordar que é um cenário tenebroso em geral e tal, mas assim, de que é possível, até porque o cenário é muito ruim, é possível você chegar com um projeto, se você chega ao poder, um projeto bem definido, que tenha começo, meio e fim, um projeto que tenha apoio, esse projeto chega com apoio popular, e isso é um projeto articulado, você não consegue fazer tudo, mas você consegue fazer algumas reformas que, né, dão um respiro e colocam a gente, né, melhoram a gente de patamar, né? Não vamos virar os Estados Unidos, não vamos virar Israel, né, num mandato, né, nem em 2, nem em 3, nem em 4, nem em 5, nem em 10. Mas eu acho que tem coisa para ser feita, né? A gente pega aí o caso até do Fernando Henrique mesmo, a gente pode falar do plano real, né? Um processo complicado, um impeachment de um presidente, primeiro presidente eleito depois de mais de 20 anos, aí tem um impeachment, aí entra um vice-presidente também, né, que não muito forte, mas aí um grupo de economistas, que aí ele bota como ministro da Fazenda o Fernando Henrique, que reúne um grupo de economistas de primeira e que conseguem fazer, embora engraçado, né, embora até o próprio Fernando Henrique por toda a bagagem social-democrata dele e tal, nunca foi um cara assim, com cabeça de liberal, de privatização, essas coisas, mas um cara que ali, olha, tem que fazer isso aí, vamos fazer, né? Que tocou, e aí se reelegeu nesse negócio, e entre mortos e feridos aí nos seus 2 mandatos, pode-se dizer que o país avançou, o país saiu de uma inflação gigante, o país aprovou lei de responsabilidade fiscal, o país teve o toma lá da cá, sempre tem, mas assim, havia um rumo, né? E esse rumo pode, em algumas coisas, não ter ido do jeito que eu queria e tal, mas, em geral, foi um governo que pegou um estado de uma determinada maneira e devolveu um pouquinho melhor.
é possível, quando você tem um projeto desenhado, quando você sabe onde você está querendo chegar, né, você não vai conseguir tudo, você não vai ganhar todas, você vai perder algumas, mas você vai tirar o negócio de um patamar, vai levar para um patamar um pouquinho melhor. E assim a gente espera que as coisas floresçam. Quer dizer, e até na verdade, esses 2 mandatos de Fernando Henrique foram os mandatos que proporcionaram ao Lula, no primeiro mandato dele, depois, surfar naquele mar de almirante, naquele céu de brigadeiro, com alta de commodities e tudo mais, com a economia mais ou menos organizada, privatização feita, austeridade fiscal, e aí que ele conseguiu surfar e ganhar a popularidade dele. Né? Na verdade, surfando em cima de medidas que o PT sempre rejeitou e votou contra todas. Votou contra Plano Real, votou contra a responsabilidade fiscal, votou contra a privatização, quer dizer, votou contra todas as medidas que levaram o país, naquele momento, a subir um pouquinho de patamar, votou contra todas e depois surfou. Então, assim, eu vejo um quadro difícil, complicado, acho que o Gabriel não está errado, eu só acho que é possível que um projeto, que pessoas que se unam, a partir de um projeto de melhoria e com pontos bem definidos, e consiga articular esse projeto para entregar um negócio melhor, vai entregar, até porque o mato é alto, né? Podia até citar como exemplo o próprio Temer, que entrou aí também com problema de corrupção, etc., mas entrou depois da Dilma e entregou um país muito melhor do que ele recebeu, né, em alguns aspectos. Então, eu acho que é possível. Sobre o MBL, acho que o MBL é uma força política importante. Acho que eles têm uma capacidade de articulação política muito grande e conseguiram fazer isso. Eu gostava muito do MBL no começo. Hoje, eu acho que o MBL caiu numa cilada, né, até determinado ponto, que foi a cilada exatamente por não gostar do Bolsonaro, começar a tratar todo mundo que não pensa exatamente igual a eles, todo mundo que não ficava o dia todo pedindo impeachment, xingando o Bolsonaro, tratar essas pessoas todas como bolsonaristas e como inimigos, quer dizer, nesse ponto até agiram até como bolsonaristas nesse ponto, na medida de que afastaram pessoas de perto deles que eram pessoas que poderiam ajudar num projeto. Acho, por exemplo, o mandatário deles lá principal, que é o Kim Kataguiri, acho que faz um mandato exemplar, posso discordar dele aqui e ali, mas em geral é um bom mandato, e acho que nessa articulação de terceira via, acho que eles têm um papel importante, terão um papel importante. Essa é a minha opinião sobre o MBL. Roberto, você é um otimista inveterado. Você continua otimista? Olha aqui, eu vou defender um pouco o governo do Bolsonaro. Né? Primeiro, eu acho o seguinte, ele continua sendo um símbolo, né, de conservadorismo. Né? Olavo de Carvalho também pode ter os defeitos que tem, né? E o Ronaldo coloca um que eu subscrevo com ele. Né? Ninguém nunca soube o que era o gramscismo. Ninguém nunca conseguia lutar contra isso, porque continuava pensando que comunismo, esquerdismo, revolução era pela via armada, pela exportação das ideias revolucionárias, pela força, pela via eleitoral. Eu acho que ele despertou isso. E em torno dele surgiu muita gente. O Gabriel é um exemplo. Enfim, eu acho que ele foi muito útil com relação a valorizar o conservadorismo, o liberalismo, a mostrar, por exemplo, como funcionam as big techs junto com a esquerda. E tudo isso eu acho que ele conseguiu fazer. E o Bolsonaro também. O Bolsonaro hoje é um líder mundial. A grande mídia não admite, a esquerda, enfim, mete o cacete, mas a verdade é que o Bolsonaro é um líder mundial. O Time está fazendo agora uma pesquisa. O Bolsonaro aparece com 73% de sim e o Biden com 9%. Então, isso tem um peso. E o Time é a revista, dizem, ligadas ao Partido Democrata, Partido de Esquerda. Ele chega no mundo inteiro e é respeitado. E o governo dele tem aspectos muito positivos. Para mim, exatamente, Viviane, o conservadorismo saiu do armário. Hoje, ninguém tem vergonha de dizer que é da direita, que é conservador. Antes do Olavo de Carvalho e antes do Bolsonaro, que foi uma espécie de vetor dele, todo mundo tinha vergonha de dizer isso. Todo mundo tinha medo de criticar os programas da Xuxa, de criticar... Ainda bem que eu tenho meus discursos de vereador afirmando a minha condição de
judeu de direita. O grande problema do governo Bolsonaro, para mim, na minha cabeça, o grande problema dele é a educação. O problema é a educação. Ele não podia fazer nada disso que nós queremos que ele fizesse. Só que ele poderia ter feito mais. Ele não podia ter feito tudo. Se ele fosse mais firme... Roberto, a cultura está praticamente jogada às traças, cara. Isso aí, esse é o problema. Esse ministro, eu já assisti umas 2 ou 3 entrevistas dele, eu achei que não vai levar a cultura brasileira, a educação brasileira para lugar nenhum. Então, quer dizer, para mim, essa é a grande falha. Agora, o governo dele tem feito muita coisa boa, né? Na área da infraestrutura tem mesmo. Infraestrutura, na economia também, o pessoal está falando da economia, a arrecadação está brutal, o crescimento do país comparado aos outros países não está ruim. Agora vou ver a pandemia, bomba. E chegamos ao fim de mais um Menorá na TV, sempre preocupado com os destinos do Brasil, com o rumo da nação, tentando levar a você um pouco mais de explicações sobre o inexplicável, um pouco mais de natural sobre o sobrenatural de Almeida. Na semana que vem, estaremos de volta aqui no canal 6 da NET Rio, na quinta-feira, às 10 da noite. Nos vemos lá.